Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. 9 anos de forma contínua com vocês. Muito obrigado, porque é vocês que nos deram esta condição de nós estarmos há 9 anos. Fechamos os 9 anos agora no mês de abril, entrando maio agora então de aniversário. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Como sempre, o agradecimento aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Muito obrigado, Fadisma. Muito obrigado, Imobiliária Modelo, todas as equipes que trabalham rotineiramente nessas duas instituições de ponta aqui em Santa Maria. Hoje, então, mais um programa que eu tenho absoluta certeza que vai ser um programa muito legal e especial. Estamos aqui com a nossa convidada, a delegada Luísa Souza. A Luísa é a delegada da chefe, né? Titular, nós chamamos assim titular, né, Luísa? Titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui de Santa Maria. Vamos falar de forma algumas coisas pontuais, outras genéricas, mas envolvendo aí a questão da segurança das nossas crianças. Doutora, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu sempre faço esse agradecimento, tendo em vista que nós sabemos como funciona a rotina, como funciona o trabalho todo de dentro de uma delegacia, enfim, de um profissional de segurança pública, e a delegada acabou deixando um pouquinho o trabalho lá para vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Mas eu tenho certeza que vai ser muito importante, tá, delegada? Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? Nós agradecemos a presença e temos a certeza aí que vai ser um papo bem legal, né? Que a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos, tá bem? Com certeza. Para mim é um grande prazer estar aqui, dividir um pouco de experiência, de conhecimento. Legal. Né? Uma honra. Obrigado. Delegado, nós temos uma situação que nós não podemos, como é que eu vou dizer assim, nós não podemos desvincular hoje qualquer assunto que nós vamos tratar da questão envolvendo a pandemia. Estamos com um problema dessa doença maluca que a gente corre atrás da vacina, corre atrás do funcionamento disso, do funcionamento daquilo, né? Lojas fechando, enfim, questão econômica, política, tudo dando problema, né? Mas tem uma situação em que a comunidade tem que estar sempre alerta, que é a questão, por exemplo, envolvendo os órgãos de segurança pública. E aí vem a questão da delegacia. E eu faço sempre a observação, delegada, de que a segurança pública não pode fazer o home office, né? A delegada ficar na casa dela, né? Despachando os seus requerimentos, fazendo os seus inquéritos lá na sua casa. Não, ela está na linha de frente, né? No terreno, como nós dizemos, né? Dentro da questão da segurança, no terreno. Como que está hoje e como funciona essa delegacia que a delegada é titular hoje? Bom, tu falaste em pandemia, né? Primeiro dizer que a Polícia Civil, né, nunca parou. Nunca trabalhamos. Já fechando 1 ano e pouco de pandemia, jamais parou. Jamais parou. Exato. Sempre com o plantão em funcionamento,
todos os órgãos funcionando. Tivemos algum momento de revezamento em razão de espaço físico pequeno dentro das delegacias. Perfeito. Mas assim parar, foram jamais. adaptações. Adaptações que foi necessário até para proteger a saúde do nosso servidor. Correto. Mas seguimos trabalhando normalmente, não diminuímos, a nossa meta era jamais diminuir as nossas metas de trabalho, Perfeito. né? Sim. Então mantemos a casa em ordem, assim. Isso como é que eu vou dizer assim, delegado? A gente tem conhecimento disso, né? Evidente, até pelo fato da gente ter pertencido a esta área da segurança pública, e nós falamos que a questão Polícia Civil, Brigada Militar, SUSEP, enfim, os cinco filhos da Secretaria de Segurança, né? Que eu sempre chamo os filhos da segurança dentro da Secretaria, Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP, IGP e Bombeiros. Bombeiros foi o último filho, é o filho mais novo da Secretaria, tendo em vista que desvinculou da Brigada Militar. Sim. Delegada, e o reconhecimento foi, né, termos sido contemplado aí com a vacina, né? Exatamente, que infelizmente, delegada, nós tivemos que fazer, né, um trabalho muito forte, né, de pressão. Por quê? Porque chegou na hora, né, desta autoridade fazer a colocação na lista, né, de prioridades, quem iria se vacinar primeiro. Então, evidentemente que isso causa uma preocupação, porque nós tínhamos, né, estas autoridades tinham que ter um critério, né, muito mais minucioso do que realmente foi, tá? E ficamos muito tristes quando nós verificamos ali que os nossos servidores da segurança pública estavam numa lista muito baixa e que estavam 24 horas no terreno trabalhando, se expondo da forma como é a exposição, e que a gente sabe que muitas vezes não tem a questão da máscara, não tem a questão da luva, porque na hora da polícia trabalhar, e a delegada sabe tanto quanto eu, que na hora de colocar a mão na massa, vamos dizer assim, exatamente, não tem, porque nós não tem distanciamento deixamos possível. Distanciamento e aquela coisa toda. Então, acredito que tivemos uma parte corrigida aí, que está dando uma maior segurança, né, para o profissional fazer o seu trabalho. Delegada, como é que está a sua delegacia em termos organizacional, enfim, como que está os índices de ocorrência desta delegacia hoje? Bom, a pandemia para nós foi um parâmetro, né? Nós vínhamos até 2019 mantendo certo níveis de instauração de procedimentos padrões, assim. Isso eu quero dizer, se mantinham mais ou menos padrões, os números de abusos sexuais, de maus tratos, exato. E daí veio a pandemia e esses níveis caíram bruscamente. Maus tratos caiu, o registro, né, caiu mais ou menos uns 35%, e abuso sexual chegou a cair a quase 40%. Isso, que eu vou dizer? Não significa que não estejam acontecendo, né? Pois é, vereadora. E aí, qual o diagnóstico da autoridade policial em saber o porquê? Pois é, o que acontece? Um dos grandes parceiros nosso de denúncia, que conseguia ver a criança com os olhos mais íntimos e verificar se alguma coisa estava acontecendo com ela de diferente, eram as escolas, os professores, né? Perfeito. Eles eram... os grandes fiscais. Exatamente. Dali era uma porta bem grande de entrada de denúncias, né? Eles procuram o conselho tutelar, que nós procurem. Regra é essa a dinâmica. Então, o que eu vou dizer? Maus tratos, certamente, não diminui, né? Se vinham se mantendo, nós acreditamos que seja uma subnotificação, porque acontece dentro do seio familiar com a conivência dos familiares. Perfeito. Sim. Então, se aquela está criança, dentro da própria casa. Exato, se aquela criança está ali dentro e ninguém mais de fora para ver ela ali, não vai sair uma denúncia. Sim. Não vai sair uma denúncia, né? Já a questão do abuso sexual é um pouco diferenciada, assim. Porque o abuso sexual, geralmente, é só o abusador
que tem conhecimento do fato, né? Existe um sigilo dentro deste processo. Ele não comete na presença... Ele não é ostensivo. Exato, não tem testemunhas desse fato. Ele não conta, em regra, não conta com a conivência da família. Então, a criança na pandemia acaba ficando mais vigiada, mais em casa, mais com os familiares, mais outro próximos. Diagnóstico importantíssimo. Exato. Porque vão ter mais pessoas ao seu redor fazendo uma proteção. Isto. Então, não sabemos se efetivamente caiu o número de abuso sexual nesse ano de pandemia, ou se da mesma forma também não está chegando ao nosso conhecimento, né? Delegada, é para ver como nós podemos falar aí da influência, e eu comecei a conversar com a delegada dentro desse nível, os reflexos da pandemia em todos os sentidos. Em todos os sentidos, ou seja, não teve um lugar, uma atividade, nada em que a pandemia não tenha, ela não tenha feito um reflexo, não tenha gerado um reflexo. Então, exatamente. Olha aqui, mais um que nós estamos sabendo hoje. E agora, em 2021, já estamos começando a se comparar com 2019, antes da pandemia. Então, as coisas estão voltando a entrar nos eixos, assim, voltando ao normal. Maravilha. Delegada, nós temos um caso que está bem típico e está com bastante repercussão, que é aquele caso Henry, no Rio de Janeiro, né, onde o cidadão lá era vereador do Rio de Janeiro e que acabaram matando, né, em tese, essa criança lá. Como que a delegada vê isso? Trazendo, porque a gente sabe que normalmente a gente faz aqueles estudos de caso, né? Então, isso que aconteceu lá, qual o reflexo, né? E diante de uma pessoa especializada dentro dessa área e trabalha e tem know-how dentro dessa delegacia, o que significou aquilo lá no Rio de Janeiro em termos de estudo de caso, enfim, e fazendo algum comparativo com Santa Maria? Olha, na realidade, são fatos que acontecem, né? Alguns vêm mais à tona, né, por certas circunstâncias, e outros acabam sendo menos explorados. Foi um fato muito grave, né, porque a criança veio a óbito. Mas eu vou te dizer que maus tratos, assim, temos muito em todos os lugares, né? A gente teve aquele caso Bernardo, que foi bem semelhante, caso Bernardo, que os casos mais antigos acabam voltando à tona. E eu posso te dizer que aqui em Santa Maria a gente tem pelo menos um caso gravíssimo por ano de maus tratos. Nós podemos pontuar assim, no mínimo um caso gravíssimo ano. Ano. No ano passado nós tivemos um bem grave, que era uma menina que era deficiente e acabou vindo a óbito em decorrência de estupro de familiar. Revoltante. No ano anterior foi um caso de uma criança de 4 anos que faleceu em decorrência de ter sido muito agredida. Estava com múltiplas lesões aqui em Santa Maria. Então, é uma coisa e delegado, choca. Esses casos, por exemplo, né, foram evidentemente como um passado recente, mas eles foram antes da pandemia, perfeito? Foram antes? Antes da pandemia. Tá. Como que esses casos chegaram até a delegacia? É que nesses 2 casos que eu te citei, as crianças vieram a óbito. Perfeito. Vieram a óbito. Os 2 casos vieram a óbito. Exatamente, vieram a óbito. Daí aí a geração já começa a ficar... Ou seja, a polícia acabou não conseguindo chegar antes do caso estar sendo decretado. Aí exatamente. Realmente. Exatamente. Delegada, uma situação que sempre se pergunta, né, de nós fazermos aqui, no caso de uma mãe, né, da mulher mãe, e que normalmente acontece isso quando ela tem um outro companheiro, né, ela separou, ou por A ou por B, aquele companheiro que está ali não é o pai biológico daquelas crianças, ela tem medo de fazer a denúncia por questões corporais, vamos dizer assim, ou ela de ser agredida, enfim, ou ela tem o receio por causa da questão da dependência financeira. Teria como ter mais ou menos uma ideia do que é isso? Olha, eu vou te dizer assim que temos todas as situações.
Tem mães que denunciam por medo de ser agredidas, que eu acredito que seja mínimo, porque hoje em dia elas já sabem, né, que nós temos mecanismos, violência doméstica, Maria da Penha. Que podem terem proteções. Proteções. A questão financeira é bem forte. E tem muitas mães que optam a ficar com o agressor, não querem perder o companheiro, à proteção dos filhos. Isso a gente vê bastante. Que loucura, porque é justamente isso, delegada, aqui se questiona, né, é o fator de uma mãe, né, ter o conhecimento, enfim, de que o seu próprio filho está sendo agredido, está sendo judiado em função dela estar convivendo com aquela pessoa dentro da sua casa. Então, isso realmente revolta a sociedade como um todo. E eu lhe digo que é bem comum, que não é incomum. E muitas vezes elas acabam sendo indiciadas, apontadas pelo mesmo crime que o agressor. Porque a mãe, sim, ela é garantidora, ela tem obrigação legal de proteger o filho, de impedir que aquilo aconteça. Correto. Se ela não faz isso, ela responde da mesma forma, seja pelo abuso, seja pelos maus tratos. Se ela permite que o companheiro abuse dos filhos, ela vai responder pelo estupro também. Exatamente. Vai responder. Isso é muito bom que a comunidade tenha conhecimento, né? Porque muitas vezes se acha, pois é, coitada fulana. Não. Ela tem como obrigação zelar pela segurança da criança, cuidar da criança, enfim, de fazer a sua observação materna, né? Que a gente chama, olha, a mãe é que faz essa segurança e ela tem que tomar uma atitude. Delegada, para nós encerrarmos, qual a mensagem, né, que a delegada deixaria aqui para a comunidade, né, para a sociedade como um todo, em termos de como ela deve agir, enfim, alguma dica para nós tentarmos minimizar, né, um pouquinho ou, sei lá, terminar com isso? Evidente que nós não vamos, né? Mas como que a comunidade pode ficar atenta no sentido de trazer a informação à autoridade policial para fazer cessar esse tipo de violência? Sim, primeiro eu quero destacar que criança e adolescente é prioridade absoluta, né, pela Constituição. Então, é dever de todos, não só da família, como também da sociedade, de zelar que os direitos daquela criança e adolescente sejam atendidos, tá? Qualquer questão referente a crime que esteja ocorrendo com criança, de qualquer forma que chegar ao conhecimento de uma autoridade, será apurado. Seja através de denúncias anônimas, Disque 100, né? Então tem um contato já, que é o Disque 100. Disque 100, tá? Que é um Disque Direitos Humanos Nacionais, vai ir para a minha delegacia, denúncia, e vai ir para o Conselho Tutelar. Certo. Ambos vão imediatamente já é aberta uma investigação imediata. E o 197, que também é o telefone da polícia. Se ligar para a brigada, eles vão formalizar e vão encaminhar também para a minha delegacia. De qualquer forma, nos conselhos tutelares eles também recebem denúncias. Então, o fato é que essa informação não pode ficar guardada, tem que ser passada adiante ao conhecimento das autoridades. E que essas pessoas elas podem ficarem tranquilas que jamais elas serão identificadas, enfim, envolvidas no caso. Porque tem aquela história, delegada, do vizinho, né? Não, eu não vou falar nada porque a gente mora aqui do lado, e aí vão dizer, mas pode acontecer, e daqui um pouco, em locais mais vulneráveis, a questão da vingança, né? A questão de dizer, olha, se tu fizer isso, vai acontecer um problema contigo, com a tua esposa, com o teu filho, enfim. Mas então elas podem ficar tranquilas de que esses dois números jamais serão identificados as pessoas que estarão fazendo a denúncia. Exatamente, esses números garantem anonimato. Delegada, quando o assunto é bom, infelizmente ele passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Delegada Luísa Souza. Delegada Luísa, nós queremos aqui, em nome da direção da TV, em nome do meu programa, né, Cidadania e Segurança Pública, eu quero agradecer novamente a sua presença e dizer que logo mais adiante eu gostaria muito de conversar novamente, né, contigo,
para nós sabermos aí, fazermos uma avaliação mais no final do ano, para vermos como foi o ano de 2021, mas também aproveitar aqui a nossa audiência para transmitir a todos os profissionais. E aí vamos deixar um pouquinho mais específico na sua delegacia, né? A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O nosso agradecimento. Leve daqui, né, o nosso grande abraço a todos os profissionais que trabalham lá e que a gente sabe, Luísa, de que não existe hora, não existe dia, noite, não existe o frio, o calor, a chuva, não. Se eles tiverem que cumprir a missão, eles estarão lá cumprindo a missão. Então, exatamente, a grande maioria, Luísa, da comunidade, ela não tem conhecimento disso. Sabe por quê? Porque ela não vê. Ela não vê, né? Principalmente quando nós estamos com o nosso sono tranquilo, né? Na nossa cama lá, mas que tem um policial trabalhando na segurança pública, protegendo a nossa sociedade. E aqui nós estamos falando da criança, né? Então, que é uma coisa assim, ó, muito sagrada, né? Porque é justamente ali que está nascendo o futuro do nosso país. Então, delegada Luísa, leve daqui o nosso abraço, tá? O nosso incentivo e a nossa motivação, tá? Para que continue, né, cumprindo essa missão, né? Porque vai bater no peito lá, como eu sempre digo, né? A missão dada, a missão cumprida. Então, sucesso para a delegada, tá? Continue com essa mesma forma de atuação. Nós sabemos que as nossas polícias foram renovadas, né? Temos aqui uma delegada jovem, né? Atuante. Então, parabéns por esse trabalho. Continue com essa mesma perseverança no cumprimento da sua missão. Tá bem, delegada? Muito obrigada. Tá bem. Pessoal, eu sempre digo, quando a conversa é legal, ele me avisou lá, ó, terminou o tempo. Eu disse, pô, mas será que já está passando o tempo? Passa o tempo realmente. Mas eu prometo a vocês que a delegada Luísa volta ao nosso programa. Como combinei com ela, vamos deixar um tempo a mais para ela fazer o fechamento do ano daqui um pouco, né, de como que foi a delegacia dela no ano de 2021. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua permanência sempre conosco, e lembrando sempre que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras de forma inédita às 20 horas e 30 minutos. Depois com mais 3 repetições, às quintas-feiras às 20h30, depois sextas e domingos às 23 horas. Ou seja, não tem como perder. Se não conseguiu ver num dia, vai ver no outro. Além de nós colocarmos dentro da nossa página do Facebook, nós colocamos lá o site para vocês assistirem em qualquer situação este programa. Não esquecendo também o que a delegada disse. Qualquer situação, nós temos 2 telefones para denunciarmos, que é um dever. Nós temos que ter esse dever, este cumprimento do dever, né? Que é o Disque 100, que é um número nacional, e o número 197, que é da Polícia Civil, que a qualquer hora do dia ou da noite pode ser feito esse contato, tá bem? Um grande abraço a todos vocês, tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço!